Se você deixar o like 3 segundos e comentar história, eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário. Então vamos lá. 3, 2, 1. Conseguiu? Então vamos pro vídeo que tá muito legal e divertido. Bom, galera, como foi o prometido, eu vou trazer a história de Darkstalkers 1, 2 e 3. O começo é lá no reino de Makai, que é mais conhecido como o Reino dos Demônios. Esse reino, embora tenha muita paz nesse reino. Então, o rei desse reino, na verdade, era o Zerulo, que era o pai de uma bebê que tinha nascido, que tinha o poder que podia destruir o universo inteiro, né, galera? E o Belial, deu um nome para esse bebê, que se chama Morrigan Arslan, a princesa do mundo dos demônios. É isso, galera. Ela é a princesa do mundo dos demônios, é a toda poderosa, é a deusa da Capcom, que eu gosto muito dela. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dela. Pra quem não conhece Darkstalkers, a história de Darkstalkers, você pode ver no anime, você pode ver em games. Então, você pode ir lá direitinho, conferir. E é isso. Desculpa, mano. Alguém me ligou, mas... Como eu tava dizendo, a Morrigan é a deusa da Capcom. Pra quem não conhece o jogo de Darkstalkers, vai lá dar uma conferidinha. Abaixe o rumo do game pra você poder saber um pouco da história. Quem sabe você não tem essa ideia de fazer a história de Darkstalkers. No primeiro jogo de Darkstalkers, nós temos 10 personagens diferentes, com 2 chefes. O primeiro personagem é um vampiro, que é o Dmitry Maximoff, o Lorde dos Vampiros, que ele tinha um objetivo, querer assumir o trono do Makai para enfrentar o grande e poderoso Belial. O Jedha não queria enfrentar ele, então, porque ele era muito mais fraco que ele. Ele era muito inteligente também. Então ele tinha consumido menos almas naquele local. Mas vamos voltar para a história de Darkstalkers, isso é só mais pra frente. No primeiro Darkstalkers, a criação, nós tivemos uma adição de outros personagens. John Talben, um lobisomem, que tá procurando pelo seu pai, eu acho, né? Mas ele é um lobisomem bravo, que foi um cara que foi mordido por um vampiro, um lobo, é claro, que vai virar um lobisomem. Nós temos o Frankenstein, Victor. Então ele quer... quando eu vi ele era aquele personagem do brabo, mano. Aquele dali vai fazer tinha um Victor e tudo mais. Lord Raptor tinha feito um pacto de sangue com um demônio. Então, por isso que ele está aqui nesse jogo. Vai ter um pacto. Mas na verdade, o que ele quer fazer é pegar o trono do Makai, o reino dos demônios. Também nós temos a Morrigan, que é a Sucubus, né, mano? É, a Sucubus. Então, provavelmente ela é a princesa do mundo dos demônios. Nessa história de Darkstalkers não há super-heróis, somente vilões, galera. É, isso mesmo, os vilões de todos esses Darkstalkers. Vocês devem estar se perguntando, Mario City Games, o que é Darkstalkers? Darkstalkers são todo e qualquer tipo de monstro, criatura existente nessa terra. Na verdade, é tudo monstro. O faraó Anakaris foi trazido de volta à vida. Então, por isso que ele cumpriu o propósito para proteger o seu povo. Felícia, a mulher gato, ela quer ser uma estrela lá nos Estados Unidos. Isso que é famosa ela. O Bishamon, na verdade, ele era um fazendeiro lá, e comprou uma armadura de samurai sedenta por ódio. E a espada era sedenta por sangue, né, mano? Vocês já devem saber, né, mano, dessa história.
Chico é um peixe, é um peixe. Então ele meio que é daqui do Brasil mesmo, daqui da Amazônia. Ele é um tipo de peixe muito bom pra você poder jogar também. Mano, vai ser meio difícil explicar. O Bigfoot, que é o pé grande, é o Sasquatch, que quer lutar pra proteger seu povo. E agora vamos conhecer os dois últimos chefes. O primeiro que a gente conhece é o Witzel, né, galera? Que é um dos robôs de Pyron. E o último, é claro, que é o poderoso Pyron, né, mano? Mas antes de Pyron ser criado, Dimitri fez um torneio, contratando todos os guerreiros mais fortes desse mundo para um torneio. Mas essa aglomeração de gente acabou criando um ser ainda mais forte, Pyron. Então essa criação, Pyron é tipo de uma criatura de fogo que é devoradora de mundos. É isso, tô vendo dos animes, entendeu, mano? Então ocorreu uma batalha entre Pyron e Dimitri. Dimitri sentiu aquele enorme poder gigante, então ele foi direto atrás dele. Mas ele foi surpreendido porque Pyron, ele tinha muito mais poder do que ele. Então acabou dando uma coça nele, mas Dimitri não desistia. Depois, o Dimitri deu um soco com força no Pyron, que era uma parte do plano dele. Enquanto mais lutavam, mais forte Dimitri ficava e mais fraco ficava o Pyron. O Pyron ficava muito mais fraco. Então Dimitri conseguiu meio que acabar com a raça do Pyron. Então, esse foi o final de Darkstalkers. Mas também teve algumas pessoas que viram. Bishamon, ele viu essa criatura, o Pyron, mas foi surpreendido ao ser derrotado facilmente pelo monstro devorador de mundos. Vocês estão vendo até as imagens da luta entre Dimitri e Pyron, como deve ter acontecido no anime. Mas na verdade no anime a gente vai falar disso depois. Quem derrotou o Pyron, ok? Mas vamos continuar. O outro personagem que viu Pyron foi Morrigan, que é a princesa do mundo dos demônios. Então, ela tinha, tipo, visto ele e fugia escondida dele. Mas quando ela voltou para Makai novamente, percebeu que ela não sabia que seu pai tinha morrido. Então, esse é o final dos dois primeiros jogos. Então agora vamos presenciar os momentos de Darkstalkers 2. Embora esteja sendo conhecido esse jogo, que é muito mais fácil do que o último Darkstalkers, trouxe dois personagens novos, Izenskyo e Donovan. Donovan é o mestre do feitiço, que no final desse jogo ele foi possuído por seu lado corrompido, que é o lado maligno. Ok, então essas são as novidades. Nós temos 14 personagens jogáveis, ok, velho? E essas com os dois chefes, Witzel e Pyron. Pyron voltou pra Terra pra poder se vingar, ok, galera? Exatamente, Pyron voltou junto com seu exército de robôs, Witzel. Então, provavelmente o Dimitri foi novamente enfrentar a Cascagrossa, mas não conseguiu derrotá-lo. Então Donovan foi atrás dessa energia, o caçador de Darkstalkers, e conseguiu eliminar ele de uma vez por todas, que é o mestre do feitiço bundado. O Izenskyo também é uma caçadora de Darkstalkers, mas é muito mais fraca que Donovan. Tem muita gente dizendo que a Skyo é da hora, né, mano? Mas eu gostei muito dela. Então provavelmente o Lorde dos Vampiros também tava querendo fazer o torneio. Além do mais, sentir aquele poder não era muito fácil, né, mano? Ou melhor, sentir pra ele, né, mano? A gente tá até vendo a imagem de alguns combates que estão acontecendo nesse Marvel 4 Droid. Então é mais ou menos isso. Personagens de novo só entraram esses dois, Donovan e Izenskyo, que foram os únicos personagens novos que entraram nessa franquia do segundo Darkstalker.
infelizmente, para poder cumprir um objetivo. Os últimos chefes são os mesmos, o Itzel e Pyron. Mas na sexta luta você pode enfrentar um clone do seu personagem. Tipo, se você for de Demitri, você vai enfrentar outro Demitri, entendeu, galera? E assim sucessivamente. Então, é meio isso, é muito mais ou menos isso, mano. 14 personagens, nós temos o Demitri, o John Talben, o Victor, Isenskio, Lord Raptor, Morrigan, Anakari, Celícia, Bichamon, Rico, Donovan, Sasquatch, o Witzel e Pyron. E são esses os personagens desse jogo, finalizando toda a franquia de Darkstalkers 2. Então vamos presenciar os eventos de Darkstalkers 3. Mas antes de encerrar, a Morrigan tinha voltado para sua casa, né, mano? Quando eu falei pra vocês. E ela não percebeu que seu pai tinha morrido. Se nada tivesse acontecido, então ela nem percebeu que seu pai havia morrido e que agora ela é a rainha do Makai. E aí que começam os eventos de Darkstalkers 3. Vamos começar, galera, pelo Vampire Hunter 2 ou Night Warriors 2 na versão da Europa ou dos Estados Unidos. Então provavelmente Pyron novamente volta como último chefe do Vampire Hunter, né, mano? Então, Demitri Demitri novamente seguiu aquela energia. Então novamente desafiou Pyron para uma batalha. Mas Pyron acaba sendo derrotado da mesma forma que aconteceu no primeiro Darkstalkers. Provavelmente teve alguns finais que aconteceram, como o desaparecimento do pai do John Talben, o Donovan ser corrompido por seu lado do vampiresco, né, mano? O renascimento de Isensko, né, mano? Sua mãe morta. Duas irmãs gêmeas, né, galera? Isso foi o triste que aconteceu antes de começar os eventos de Darkstalkers 3. Pois bem, então vamos para Darkstalkers. Foi aqui que Morrigan se tornou a rainha do mundo dos demônios. Jeddah queria colocar seu plano em prática para poder assumir o trono. Então ele pegou uma parte escondida da alma de Morrigan, criando a poderosa Lilith. Que a Morrigan e Lilith se tratam meio como se fossem irmãs. Baby Bunny Hood, Queen Bee e Lilith serviam a Jeddah. Jeddah tentou sugar aquele poder que ele sentiu. Mas Jeddah não suportou aquele poder e foi dado como morto. Desculpa ter pausado porque eu ia voltar para a seleção de título. E também adicionaram mais um personagem com Jeddah. Tiraram alguns personagens do Darkstalkers, entendeu? Mas só que colocaram a Lilith, a Baby Bunny Hood e a Queen Bee, que serviam direitinho para eles, né, mano? Vamos começar. Jeddah, ele voltou anos depois. Ele tinha voltado à vida ele sentiu aquele poder enorme demais, aquele poder que ele sentiu. Então ele criou aquela parte da alma escondida, a parte escondida da alma de Morrigan, que no caso é Lilith, como eu falei pra vocês. A maioria das vezes Jeddah passava no mundo dos humanos para poder sequestrar outros Darkstalkers. Então por isso que Morrigan não tava nem aí para seu cargo de rainha do mundo dos demônios. Mas provavelmente Morrigan estava batalhando contra Demitri no palácio, né, mano? Do Makai. Era apenas por diversão. Então Demitri queria assumir o trono do Makai. No primeiro jogo ele queria enfrentar o Belial, mas só que ele não conseguiu. Aí é o Palácio do Makai, como vocês estão vendo, né, galera? Então Morrigan foi para aquela energia. Mas Morrigan, antes de terminar essa batalha, ela sentia uma energia diferente, que era a Lilith. Então ela decidiu ir atrás desse poder, dessa energia esquisita. Então as duas têm um relacionamento muito familiar, mas as duas lutam, então se enfrentam e Morrigan acaba derrotando ela
muito fácil. Depois de derrotar Lilith, ela vai direto ao ponto e consegue se fundir com a sua irmãzinha, como ela chama, com a Sucubus. Então Morrigan tem um poder absurdamente forte. Ela tem um poder absurdo. Mas antes, Jedha tinha sequestrado a maioria das partes de Darkstalkers para poder ser mais forte. Nesse momento, grandes batalhas estavam acontecendo, como Morrigan e Lilith, Felicia vs Baby Bunnyhood, como Felicia vs Queen Bee e Baby Bunnyhood vs Izenskill, que são derrotadas facilmente pelas duas pela Darkstalker, Mulher Gato, e também foi derrotada pelo caçador de Darkstalkers. Também a Baby Bunnyhood era uma caçadora de Darkstalkers. Então, com esse poder escondido, começa o último jogo dessa série, Vampire Savior 2, que acontecerá um final que encerrará toda a franquia de Darkstalkers. Depois de terminar os assuntos, Morrigan vai direto ao encontro de Jedha para eles terem a batalha. E o final de Jedha encerraria toda a franquia de Darkstalkers no Vampire Savior 2, com a volta de Pyron, Witzel, Donovan. Com a volta dos dois. Então Morrigan consegue derrotar Jedha, mas também ele estava criando o seu próprio reino, que é o Mabgen, que tem o Fetus of the God, que é esse bebê gigante que acabou de aparecer no cenário do Jedha, que é... Embora esse cenário não seja muito bom, né, velho? É terrível. E o Morrigan encarou dificuldades para poder enfrentar o monstro, mas depois começou a ter a situação e conseguiu derrotar o monstro, o Jedha Donovan. E depois de um tempinho, Morrigan percebeu a sua responsabilidade como a Arslan, de ser de fato a rainha do mundo dos demônios. Então, Jedha decidiu anular o plano, né, galera, no jogo. E ele decidiu criar o seu próprio reino, o Madib, que carrega um grande poder, que é o Fetus of the God, que podia também destruir galáxias inteiras com esse poder absurdo que o bebê gigante tem. Então, depois que Morrigan derrota Jedha pelas costas, Demitri ataca Morrigan e começa a sugar essa energia. E para impedir que aconteça uma tragédia, Morrigan se petrifica, se transformando seu corpo em pedra. Então, Demitri começou a governar, começou a pegar o castelo dos Aeslan. E depois passou anos e anos governando o Makai inteiro, governando tudo, o Makai. Então, isso encerra toda a franquia de Darkstalkers. Tá, galera, esse é o vídeo, espero muito ter gostado. Mano, eu fiquei um pouquinho confuso na hora, né? Mas clica no botão de gostei e se inscreve no canal, ok? Então fica com o vídeo. Amo vocês, tchau!